Hi my dear, so today we're going to discuss a little bit about this song, Singing in the Rain. So we're going to see the translation of it and some new words. First of all, I'd like to begin with the new words so we can discuss a little bit about the vocabulary and later on we can go to the music. Então, primeiro eu gostaria de falar sobre o vocabulário e depois a gente vai para música. Não sei se você se lembra como que a gente conjuga os verbos, né? Para a gente construir uma frase no presente, a gente tem que primeiro conjugar o verbo no presente. So, first of all, we need to conjugate these verbs. And here we're going to see two tenses. E aqui a gente vai ver dois tempos verbais. O primeiro é o presente, né? E o segundo é o present continuous. O presente seria aqui no exemplo, I sing. So, I sing é um exemplo do tempo verbal no presente. I sing. I sing. Agora, quando eu falo I'm singing, isso é o que a gente chama de present continuous. Por que ele chama de present continuous? Porque primeiro é o tempo verbal, é o verbo to be, né? No tempo verbal presente, então o verbo to be, que é o verbo ser e estar, ele vai ser usado como auxiliar, então é o verbo to be conjugado no presente, por isso que a gente chama present continuous. E o segundo verbo no continuous, por isso present continuous. Verbo to be no present e o segundo verbo no continuous, que é o ing, certo? Então, por exemplo, temos o verbo to sing. Vamos ver aqui o primeiro verbo que ele usa. Eu peguei todos os verbos da música e a gente vai conjugar todos eles. Para quê? Para depois, mais para frente, a gente conseguir construir as frases, certo? Então, o verbo sing. Lembra como que a gente conjuga um verbo no presente? É só tirar o to e colocar o sujeito na frente, né? Então, o verbo to sing, eu só tiro o to. Então, ele fica só o sing. E coloco o sujeito, então I sing, you sing. Vamos pular o he, she, it? Então I sing, you sing, we sing, you sing, they sing. Então todo mundo sing. A única coisa que muda é que para he, she, it, eu acrescento o quê? Um S no final do verbo. Essa é a única diferença. Então para he, she, it, eu acrescento um S no final do verbo, certo? Lembra disso? Para a terceira pessoa a gente acrescenta S. Quem é a terceira pessoa? He, she, it. Por quê? Porque I é a primeira, you é a segunda e o he, she, it é a terceira do singular, certo? Então fica I sing, you sing, we sing, you sing, todo mundo sing. A única diferença é para o he, she, it, que a gente acrescenta o S. Certo? So far so good. Let's move on. Another verb that we have is the verb to feel, que é o verbo sentir. Novamente, the conjugation of this verb, a conjugação desse verbo. I feel, you feel. Vamos pular o he, she, it? We feel, you feel, they feel. Então, repara que em todos os tempos verbais, a conjugação é feel. Então, eu só tiro o to e coloco o sujeito. Lembra que o que mostra em português que o verbo está no infinitivo é a terminação AR, ER e IR. Isso mostra no português que o verbo está no infinitivo. O que mostra que o verbo está no infinitivo em inglês é o to. Então, lembra que para a gente conjugar um verbo em português, o que a gente faz? E por exemplo, o verbo falar. Então, eu tiro o AR, não é assim? Não é falar? Aí, então, eu tiro a terminação AR e aí fica falo,
falas, falamos, falais, não é assim? A gente tira o quê? Tira o AR. E aí fica falo, falamos, falais, falam. Aqui no inglês a gente vai tirar o indicativo de infinitivo, que é o to. Então a gente tira o to e coloca o sujeito. Então fica I feel, you feel, we feel, you feel, they feel. Todo mundo feel. A única diferença é que para a terceira pessoa você acrescenta o S. Então fica he, she, it, feels. O resto, repara que eu só tirei o to e ficou igual. O verbo to rain, the verb to rain, which is chover. Lembrando só that there are some words like to rain, we have the verb and we have the noun. Só lembrando que para algumas palavras, por exemplo, a gente tem o verbo chover e a gente tem o substantivo chuva, the noun, o substantivo, que ambos seria rain, certo? Então eu tenho o verbo to rain e eu tenho o substantivo chuva. Então eu tenho a palavra chuva, que é o que cai realmente do céu, a chuva, com os pinguinhos lá, aquilo é a chuva, e tem o verbo chover, que são duas coisas diferentes, certo? Então quando eu falo a chuva, isso é um substantivo. Quando eu falo it rains, né? Não tem como falar I rain, né? Eu chuvo, mas enfim, eu tô conjugando esse verbo, né? Eu chuvo, o verbo chover, né? It rains, só para mostrar, não tem como eu falar I rain, mas, enfim, posso falar no sentido figurado. Existe essa conjugação verbal, certo? Não é que essa conjugação não existe, pode até ser usada no sentido figurado, mas existe. O mais correto seria a gente falar it rains, né? Tipo, chove, tá chovendo, it rains. E tudo isso só para mostrar que para conjugar os verbos, eu tiro o to e o verbo já está conjugado no presente. E para a terceira pessoa, acrescento um S, então fica he rains, she rains, it rains. Ah, mas pessoa vai chover? Pode ser usado no sentido figurado, tá? O mais correto seria falar it rains. Tem até uma expressão, né, que fala, it rains, it's raining cats and dogs, né, tipo, para falar que tá chovendo demais. Let's move on, vamos pra frente. The verb to laugh, que é o verbo rir, né, so I laugh, you laugh, we laugh, you laugh, pulando o he, she, it, você vê que todo mundo laugh. Então, o que eu fiz aqui? Conjuguei com I, you, we, you e they, eu conjuguei todos da mesma maneira, só tirei o to. E para o he, she, it? Então, lembrando, a regra diz, na terceira pessoa do singular eu acrescento S. Por que terceira? Porque I é a primeira, you é a segunda e he, she, it é a terceira. Por isso que é a terceira pessoa do singular que eu acrescento o S. Tá? Laugh or hear. Depois a gente tem aqui o verbo to be, que a gente vai precisar desse verbo para quê? Para construir um outro tempo verbal que é o chamado de present continuous. O que é o present continuous? Lembra, o verbo to be no present e o segundo verbo no continuous, por isso que ele chama present continuous. Por exemplo, estou comendo, estou trabalhando, esse é o verbo to be, estou no presente e trabalhando no continuous. Então, estou comendo, estou trabalhando, estou viajando, esse é o que a gente chama de present continuous. Então, eu conjuguei o verbo to be aqui no presente, que a gente vai usar. Primeiro que o verbo to be, ele é um verbo necessário, né? Para tudo que a gente faz, a gente tem que saber a conjugação do verbo to be no presente. E segundo que ele vai ser usado como auxiliar no que a gente chama de present continuous. Repara que o you, o we e o they, os três são are, né? Repara, we, you e they, os três são are.
E como o you de você e o you de vocês seria a mesma conjugação, até porque o you de você e o you de vocês, no plural, em inglês é a mesma coisa, não faria sentido que fosse uma outra conjugação. Então, por isso que os plurais, né? A primeira, a segunda e a terceira do plural são are. Então, repara que eles são todos iguais. We, you e they são todos iguais. E como o you do singular é o mesmo que o you do plural, por isso que essas 4 conjugações acabam sendo igual. Então você veja que o verbo to be ele não é um verbo difícil de você conjugar e de você decorar, né? Eu tenho apenas 3 conjugações diferentes. Para o I e para o he, she, it. O resto é só are. Então eu falo I am, you are, he, she, it is, we are, you are and they are. Se você puder, depois repita novamente, dá um pause, repita novamente. I am, you are, he, she, it is, we are, they are. Repita novamente diversas vezes para memorizar melhor, porque é um verbo muito necessário e muito importante. Depois a gente tem o verbo to walk, que é o verbo andar, caminhar. Novamente, os verbos regulares, como eu os conjugo? Eu tiro o to e coloco o sujeito na frente. Então, I walk, you walk, vamos pular o he, she, it. We walk, you walk, they walk. O que aconteceu no he, she, it? Eu acrescentei o s. Por quê? Porque na terceira pessoa do singular eu acrescento o s no final do verbo. Essa é a regra geral, né? Acrescento o s para he, she, it, certo? E depois eu tenho um verbo irregular. Eu coloquei aqui um verbo irregular para você ver a diferença na conjugação desse verbo. No presente, tá? Então eu tenho o tempo verbal aqui presente e tenho o verbo irregular. Por exemplo, o verbo to have, que é o verbo ter. Então eu conjugando esse verbo, a mesma coisa, eu tiro o to e o verbo já está conjugado. Então vamos tirar o he, she, it. Você repara que I have, you have, we have, you have, they have, todo mundo have, tirando o he, she, it. Por quê? O que acontece com o he, she, it? Temos que acrescentar o s no final do verbo. Ah, mas este verbo é um verbo irregular. Então, ao invés de falar haves, que não existe, ele dessa forma pode ser chamado de um verbo irregular, porque ele não segue a forma normal, a forma correta, que seria só acrescentar o s, né? Então, pelo fato dele ter um radical diferente, ele é chamado de irregular. Então, he, she, it, has. Ok? Então, you're going to say, I have, you have, he has, she has, it has, we have, you have, they have. Okay? So then you conjugate these verbs, all these verbs, some regular, some irregular. You conjugated all these verbs in the present. Você conjugou, então, todos esses tempos verbais, alguns regulares, outros não, no present. So far, so good. So let's continue. Here we do have some possessives. Aqui você tem algumas posses que você vai encontrar ao longo da música. Só para recordar. Em português, meu, seu, dele, dela, its, dele ou dela, nosso e deles ou delas, no plural, ok? Então, their vai ser o plural de his, vai ser o plural de her e their também vai ser o plural de its, ok? So far, so good. Eu pulei o your, porque, igual eu falei, o your, ele é igual na segunda pessoa do singular ou na segunda pessoa do plural. Então, como ele é igual,
muitos gramáticos nem colocam, pelo fato de ser igual. Que a gente pode até colocar, sem problemas. Mas pelo fato deles serem iguais, muitos gramáticos nem colocam essa possibilidade. Porque é igual, certo? Então, my, your, his, her, its, our, your and their. Por exemplo, my friend, your friend, his friend, her friend, its friend, our friend, your friend, their friend. Tá? So, here we have the possessives. Temos a posse, né? Aquele pronome que dá a posse. Meu, seu, dele, dela. Its pode ser tanto dele quanto dela. Então, tudo isso aqui foi o singular. Começando o plural agora. Our, que é o nosso. Your, que é o deles. Né? O dele no singular, deles no plural. Ou melhor, o seu no singular, os seus no plural. E o deles vai ser o their, their. Deles e delas. Então, só corrigindo uma falha, o your vai ser o seu, o your no singular, e your no plural vai ser os seus. Ok? So far, so good. Lembrando que, assim, você sempre tem um substantivo depois dessa posse. Por quê? Porque eu tenho alguma coisa, não é uma posse? Então, eu tenho que ter alguma coisa. Então, após isso, vai sempre ter um substantivo. Meu amigo, se eu for colocar uma qualidade, essa qualidade vai vir depois só. Por exemplo, meu amigo bonito. Meu carro velho. Certo? Então, é por isso que a gente fala, assim, que depois sempre vai ter um substantivo. Claro que em inglês, o substantivo, né, que é o friend, o car, em português eu vou falar meu amigo bonito. Mas e se eu quiser falar em inglês? My beautiful friend. Mas ainda assim, esse my está ligado ao friend, não ao bonito. Não é meu bonito, é meu amigo, ok? Então, essa qualidade, por mais que eu coloque uma qualidade, o possessivo não está ligado à qualidade. My beautiful friend, my lazy friend, my annoying friend. Então, esse possessivo está ligado ao friend e não uma qualidade que eu quero falar desse meu amigo. Aqui para eu lembrar, tá? De fazer um outro vídeo explicando que a regra, às vezes, não é só colocar o S, né? Às vezes, em outras formas, eu coloco o E e o S, o I e S. Mais formas terminadas em Y e outras terminadas com SH, CH, X, O, que eu vou explicar mais pra frente. Então, os tempos verbais que a gente vai encontrar na música. Presente, por exemplo, I sing, you sing, todas essas conjugações que a gente viu até o momento. E o present continuous, I am singing. Certo? Então, só lembrar que a gente vai ver dois tempos verbais. Two tenses, right? In English we call them tenses, tempos verbais. So we have two tenses, the present and the present continuous. Please don't forget that with the present continuous, we have the verb to be in the present, and later on we have a second verb with the ing. So let's move on to the vocabulary. First of all, we have the verb to sing, cantar, to rain, chover. Mas eu também tenho... por exemplo, a palavra rain, de chuva. Então, lembre-se que to rain pode ser chuva ou chover. Just, apenas, glorious, glorioso. To feel, sentir. Happy, feliz, again, mais uma vez. To laugh, sorrir e non at. Em, sou, então. Dark, escuro, escuridão. Up above,
em cima, acima, the sun, o sol. Apóstrofe S, muitas vezes pode ser a contração do verbo to be sendo conjugado com is, ou pode ser também o auxiliar has, que é o verbo to have. Mas a gente vai seguir aqui a música e vai seguir o tempo verbal presente. Então, no presente, se você ver um apóstrofe S, vai ser o verbo ser, que é o verbo is, ser ou estar. Heat pode ser calor ou pode ser o verbo to heat, esquentar. Ready, pronto, prontidão. For, o to ou o for pode ser para, love, amor, let. Pode ser deixar. Stormy pode ser um storm, pode ser quando chove demais, assim, uma tempestade. Cloud, nuvem ou nuvens com S. To chase, perseguir, ir atrás. Everyone, or everybody, or every person. Pode ser todos ou todas as pessoas. From, quando você fala de algum lugar, por exemplo, eu sou do Brasil, é o from, tá? Esse é o lugar de origem, a gente usa essa preposição de quando significar lugar de origem, de, from. Place, lugar, to come, vir, come on, pode ser vamos, né? Come on, vamos, vai logo. Oh, come on, pode ser usado assim também como uma interjeição. Oh, come on. Mas o come, ele é o vir. Aí quando eu uso esse verbo come com mais alguma coisa, por exemplo, come on, é o que a gente chama de phrasal verb, tá? Mas, enfim, come on pode ser usado assim, tipo, vamos, ou tipo, fala sério. Usado nesse sentido. Por exemplo, se eu falar assim, eu não como muito, come on. Tipo, fala sério, você não come muito? Come horrores, igual um dragão. With, com, my, a gente viu, né, que é um possessivo meu. I've, então é uma contração do I have, só para mostrar que o apóstrofe S pode ser o verbo is, ou o verbo has, né, porque ele pode ser conjugado. Já vimos que o verbo have, ele é irregular, então ele tem duas conjugações, tanto o have quanto o has. Depende com quem ele vai ser conjugado. Or one é o nosso né? I can ask for a coffee, mas se a pessoa perguntar quantos coffees você quer, you can say one. Smile, sorrir, pode ser o verbo sorrir ou pode ser o sorriso. To walk, andar. A walk, uma caminhada, né? Já é um substantivo. Então, perceba que muitas vezes a mesma palavra ela pode ser tanto o verbo quanto o próprio substantivo. A caminhada ou caminhar. Down, para baixo. Mais abaixo, mais para baixo. Ou descer. Tudo vai depender do contexto. Lane é uma faixa, pode ser via, faixa. Por exemplo, você está numa rodovia, aí está escrito assim uma seta, change lanes, né, troque de faixa. Então é uma faixa, uma via. E temos também a palavra refrain. Vimos todos aqui os vocabulários.